Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a proposta é a seguinte: que tal cada um de nós adotar, a partir de agora, a persona de um filósofo artista? A ideia aqui é parar de ver a existência como uma série aleatória de eventos que a gente simplesmente sofre ou tem que suportar. Em vez disso, vamos passar a encará-la como uma imensa tela em branco, esperando para ser pintada com muito propósito e com toda a nossa energia. Bom, vamos mergulhar nisso. Para começar, eu quero lançar um experimento mental fascinante e, confesso, um pouco assustador. E se esta vida se repetisse eternamente? Mas olha, exatamente da mesma forma. Esse é o conceito de um teste supremo. A grande provocação é: seria possível aguentar viver a mesmíssima sequência de alegrias, de dores, de triunfos e até mesmo aquele engarrafamento terrível de segunda-feira num loop infinito? Sem poder mudar uma única vírgula? É o tipo de pensamento que, sinceramente, tem o poder de esmagar o espírito ou, se a gente souber usar, de libertá-lo completamente. Eu sei, pensar nisso parece um fardo gigantesco. Mas calma, o nosso objetivo aqui é desconstruir isso e transformar num guia prático. A gente vai passar rapidinho pela estética da existência, o peso do eterno retorno, o amor fati, como transmutar a dor, o caminho e a postura, e para fechar, exercícios práticos bem simples para o nosso dia a dia. Então, tópico 1, a estética da existência, a tela da realidade. Para a gente enquadrar o mundo como um jogo de criação constante, a gente precisa olhar para um contraste muito claro. De um lado, a gente tem aquele pessimismo do filósofo Arthur Schopenhauer. Ele via a vida como um erro inerentemente doloroso, sabe? Algo que a gente deveria tentar escapar, negando os nossos desejos. É o famoso niilismo passivo. Mas do outro lado nós temos a afirmação radical de Friedrich Nietzsche, o Beyahung. Nietzsche diz um gigantesco sim à existência. Ele vê o mundo como uma tela onde a gente canaliza a nossa força não para fugir, mas para criar e celebrar a vida inteira. O pacote completo. Seguindo para o tópico 2, o peso do eterno retorno, o teste supremo da vontade. E como a gente testa essa afirmação radical na prática? Pois é, com o eterno retorno. A premissa de que a gente vai viver tudo de novo para todo sempre. Imagina só se um demônio sussurrasse essa ideia no seu ouvido na noite mais solitária da sua vida. Pode parecer cruel, mas na verdade isso funciona como um prisma maravilhoso de perspectiva. Isso força nossa mente a avaliar: será que o momento presente, essa exata ação que eu estou tomando agora, é digna de virar um tijolo imortal na arquitetura de toda a eternidade? É muito interessante comparar o eterno retorno com outras reflexões famosas. Pega o Memento Mori, por exemplo. Aquela reflexão de que a morte é inevitável. O Memento Mori tem um foco linear, ele te leva ao desapego das coisas mundanas. Já o Eterno Retorno é completamente circular. Ele não tenta te libertar do mundo usando a morte. Pelo contrário, ele te condena à vida. E isso é poderoso, porque torna a responsabilidade por cada pequena ação uma coisa absoluta. Cultiva um amor intenso, quase feroz, pelo momento de agora. O que nos leva ao tópico 3. Amor fati. Amando o destino, a fórmula para a grandeza humana. Então, como é que a gente prospera sob esse peso todo de uma repetição eterna? O próprio Nietzsche dá a resposta. Minha fórmula para a grandeza em um ser humano é amor fati, amor ao destino. Gente, isso vai muito além daquela tolerância estoica onde a gente só abaixa a cabeça e suporta o inevitável. Não. O amor fati exige um amor ativo, um amor radical por tudo aquilo que é necessário. É enxergar os obstáculos e a realidade nua e crua como a própria essência da beleza. É literalmente não querer que absolutamente nada seja diferente do que é. Tópico 4. Transmutando dor em força vital, integrando as sombras. Olha, é muito fácil amar as partes felizes da vida, certo? Mas qualquer grande artista sabe que uma pintura magistral precisa das sombras. Filósofos como Camus e o próprio Nietzsche usavam uma metáfora incrível. O fio preto e o fio branco da existência são trançados em uma única corda. O sofrimento não é um bug do sistema, ele é uma pré-condição inseparável para dar profundidade à nossa história. Se a gente tentasse remover um único momento de dor, um único fio preto, a gente desfiaria a obra de arte inteira. A cura não é esquecer o passado, mas olhar para ele e declarar: foi exatamente assim que eu quis. E quando a gente finalmente abraça essas sombras, a gente desbloqueia o que podemos chamar de vantagem melancólica. Em vez de olhar para a tristeza ou para as dificuldades como invasores que precisam ser destruídos, a gente passa a encará-los como o atrito que a gente precisava para crescer.
Essa dor forja um realismo superaguçado, cria uma empatia profunda, afinal, a dor compartilhada conecta as pessoas e melhora a nossa capacidade analítica. O sofrimento vira literalmente o combustível vital para o nosso florescimento, para a nossa eudaimonia. Tópico 5. O caminho e a postura. A estrutura dupla da existência. Beleza, entendemos a teoria, mas como é que a gente aplica essa aceitação radical na terça-feira à parte? A gente usa uma estrutura dupla. De um lado tem o caminho, que é a logística externa, mudar de emprego, procurar uma casa nova, tomar decisões práticas para alterar o mundo ao nosso redor. Do outro lado nós temos a postura, o nosso engajamento interno. Porque vamos ser sinceros, às vezes uma crise imprevista acontece e a logística vai para o espaço. É aí que a gente altera a nossa atitude. A gente escolhe se engajar com aquela diversidade e extrair alguma beleza dali. E, por fim, tópico 6, exercícios práticos para o cotidiano, as pinceladas diárias. É na rotina, nas pequenas coisas que a mágica realmente acontece. Vamos para alguns exercícios bem diretos. Primeiro, lembretes de eternidade. Durante o dia se pergunte, eu faria essa tarefa exata, com essa cara amarrada, para todo, sempre? Isso já muda tudo, dá dignidade para a rotina. Segundo, socialização ativa. Dá um sorriso para alguém na rua não por educação moral, mas como uma escolha estética, para adicionar beleza a um momento que vai ecoar pela eternidade. E terceiro, priorização da maravilha. Olhar o mundo ao redor com curiosidade de criança, em vez de ficar obcecado só com a eficiência fria das tarefas. Outra coisa fundamental é calibrar o nosso ambiente. A gente precisa alternar entre duas fases. O passo 1 é a vida eremítica. Usar momentos de solidão como se fossem uma estufa, sabe? Para cultivar as próprias ideias longe do barulho do mundo. Mas ninguém vive numa bolha. O passo 2 é a vida social, que é pegar essas ideias e testar no mundo real. Ficar totalmente isolado acaba deixando a mente tóxica, mas viver 100% no meio da multidão sufoca a nossa voz. A verdadeira maestria está em saber dançar entre esses dois estados. E tem um último exercício mental que é sensacional: o ajuste do foco temporal. Funciona assim. Primeiro, afaste a perspectiva, faça um zoom out e tente enxergar a sua vida inteira como uma grande história. Depois, feche um pouquinho o foco para o ano atual. Como é que esse ano se encaixa nessa história toda? E por último, faça um zoom in gigantesco, direto para o momento presente, para o agora. Fazer esse movimento dinâmico com a mente ajuda a garantir que a gente não jogue fora a nossa grande visão artística só por causa daquela correria e das urgências do dia a dia. O que nos deixa com um desafio mental imenso, mas que, no fundo, é libertador. Como é que nós vamos pintar a tela da nossa existência hoje, para garantir que seja um momento digno de se repetir pela eternidade? Lembrem-se, o destino não é algo para a gente evitar ou ficar lamentando, ele é o nosso material de trabalho. É a nossa tinta, a nossa luz e, claro, a nossa sombra. Vamos abraçar essa realidade ativamente e transformar todo e qualquer sofrimento em força vital. Muito obrigada por acompanharem esta análise até o fim e continuem pintando essas telas com muito fervor. Até a próxima!